Fala, investidor, beleza? Hoje eu queria quebrar os 5 principais mitos que geralmente as pessoas têm quando estão considerando investir no exterior. Mas se você não tem nenhuma ativa ainda internacional, eu queria te falar algumas coisas que você deveria considerar para colocar ativo na sua carteira. E a primeira delas, que eu acho muito interessante, é que por lá, em países de primeiro mundo, existe um espectro muito maior relacionado ao risco das empresas que têm. Por exemplo, isso quer dizer que lá existem empresas que têm um grau de risco maior, mas que trazem um potencial de ganho e um upside muito maior também. E por outro lado, existem empresas que são mais sólidas e mais seguras, mais do que as empresas mais sólidas e seguras do Brasil. Isso traz uma diversidade e várias opções de investimento que a gente não tem por aqui. Outro benefício de ter parte do nosso patrimônio alocado no exterior, num país de primeiro mundo, é em relação à preservação do nosso poder de compra. Porque se você analisar os últimos 25 anos, o dólar perdeu seu valor de compra em 42%, enquanto que o real, de 94 até o ano de 2019, perdeu 83% do seu valor de compra. Isso quer dizer que se você tivesse R$100 guardados no colchão lá em 1994, hoje isso valeria o equivalente a apenas a R$17. Sem contar que no ano agora de 2020, o real brasileiro foi a moeda que mais se depreciou perante ao dólar. Um fator que faz com que a nossa moeda seja ainda mais pressionada a se desvalorizar é em relação à nova política monetária brasileira, insistir em manter os juros baixos, mesmo com as contas públicas, a situação fiscal ainda não controlada. A gente tem que tomar cuidado também em relação ao viés geográfico nos investimentos, porque se você for analisar, o Brasil ele tem apenas menos de 1% da riqueza mundial. Então por que achar que os melhores investimentos estão localizados aqui no Brasil? Se você está convencido ou não de investir no exterior, tudo bem, mas agora eu quero quebrar os principais mitos desse tipo de investimento. E o primeiro deles é achar que investir lá no exterior você precisa de muito capital e existe muita taxa, é caro você fazer esse tipo de operação, o que não é verdade. A gente vê que hoje lá nos Estados Unidos, a maioria das corretoras não cobram corretagem e o que você vai gastar nessa operação seria na conversão dos reais para dólar. Nesse momento você vai gastar aproximadamente 1% em relação ao dólar comercial, mais 0,38% de imposto, que é o IOF. Isso quer dizer que se você for enviar R$1.000 para lá, você gastaria aproximadamente R$10 da conversão do câmbio, mais R$3,80 do IOF. E o que eu acho que é muito barato para ter acesso a esse tipo de investimento. O segundo mito é pensar que as empresas lá dos Estados Unidos não distribuem dividendos, o que não é verdade. O que acontece é que, diferente do Brasil, lá existe um imposto sobre a distribuição de dividendos. Aí as empresas, para contornar essa situação, elas recompram as suas próprias ações. Isso faz com que os acionistas tenham o mesmo efeito benéfico do que a distribuição de dividendos, porque à medida que as empresas vão comprando as suas próprias ações, a quantidade de ações disponíveis para negociação no mercado diminui. Isso faz com que o preço da ação suba. O terceiro mito é pensar que a declaração de imposto de renda vai ser muito complexa de se fazer. Declarar imposto de renda é sempre muito chato. E a declaração dos seus investimentos lá dos Estados Unidos não muda muita coisa. A única coisa que você vai ter que se atentar é que você vai ter que declarar os seus investimentos de lá em reais. E para isso você vai ter que buscar a cotação lá no Banco Central. E a segunda coisa é que você vai ter que informar qual que é o país de origem daquele investimento. Uma coisa interessante de notar também é que entre Brasil e Estados Unidos existe um acordo de reciprocidade. Isso quer dizer que um tipo de imposto que você paga lá, você não precisa pagar ele novamente aqui no Brasil. O quarto mito é falar que a Bolsa Americana está muito cara. Isso é uma generalização muito grande, porque lá nos Estados Unidos a gente tem quase 6.000 empresas listadas na Bolsa para negociação, enquanto no Brasil a gente só tem 344 empresas. Sem falar na eficiência que o mercado tem de avaliar um ativo hoje. Porque, à medida que as empresas vão tendo lucro, as cotações dessas empresas vão seguindo esse lucro. E com as informações disponíveis hoje, o mercado consegue precificar aquele ativo com base no risco e na expectativa de ganho que ele tem no futuro. E o quinto e pior mito para mim é pensar que você vai conseguir alcançar o mesmo objetivo investindo em BDRs, que são os Brazilian Deposit Receipts, que são apenas cotas de empresas negociadas lá nos Estados Unidos.
o seu dinheiro ainda continua no Brasil, ainda continua sob legislação brasileira. Existe também uma liquidez muito baixa desse tipo de investimento, o que faz com que exista um spread muito alto entre o valor real da ação lá dos Estados Unidos com o valor sendo negociado das BDRs aqui no Brasil. Sem falar na cobrança que esse tipo de investimento tem sobre a distribuição de dividendo, que pode chegar até 65% do valor distribuído. Eu torço muito para o nosso país ter uma prosperidade econômica bastante relevante, mas como investidor a gente precisa analisar todas as opções disponíveis que a gente tem. E os benefícios de se investir lá fora são muito grandes para a gente simplesmente ignorar eles. Então, se você pretende investir lá no exterior, comenta aqui embaixo para mim qual que vai ser o primeiro ativo que você vai comprar por lá. E eu vou tentar te deixar a minha opinião sobre ele. Então, no vídeo de hoje é só. Se você achou esse conteúdo relevante para você, você aprendeu alguma coisa com ele, não deixa de dar seu like aqui. E me segue lá no Instagram também, que você pode postar perguntas lá para mim. Eu vou ficar muito feliz em responder. Tchau!